Paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar, em duas passagens bíblicas interessantes, que se completam. A primeira, Maria, o nascimento de Jesus anunciado, e a segunda passagem, o nascimento do profeta João Batista é anunciado. São duas situações semelhantes, Deus envia um anjo para informar o nascimento, profetizar o nascimento. E a pergunta que eu faço é: nós devemos reagir como Maria ou como Zacarias? Então a gente vai meditar hoje em duas passagens bíblicas e a gente vai entendendo aqui o contexto, ok? Vamos lá. Lucas, capítulo 1, versículo 26 até o 38. O nascimento de Jesus é anunciado. Aí vamos lá, no versículo 26 em diante. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré. Quem foi que enviou o anjo? Deus. Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou apreensiva por causa dessas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, não tenha medo. Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. E o nome dele será Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Então, a primeira passagem aqui é: o nascimento de Jesus é anunciado. Deus envia um anjo, o anjo Gabriel, a Maria, para informar, para anunciar o nascimento de Jesus. Okay? Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e pelo poder do Altíssimo, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Note a reação de Maria. Como acontecerá? Ela não duvidou. Como acontecerá isso? Ok? Maria não duvidou. Lucas, capítulo 1, versículo 5 até o 25. O nascimento do profeta João Batista é anunciado. Então são duas situações semelhantes, mas a postura é diferente. A postura de Maria foi correta. A postura de Zacarias foi errada. A gente vai entender isso aqui agora. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Olha, isso aqui é uma pessoa cheia do Espírito Santo. A maior evidência do poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa, a evidência de alguém realmente guiado pelo Espírito Santo, é a postura, a conduta, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. É claro que nós somos falhos, mas o Espírito Santo vai nos corrigir. Uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, que é cheia do Espírito Santo, nós somos falhos, nós podemos falhar, mas o Espírito Santo vai nos corrigir, ok? Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Então note aqui, duas impossibilidades humanas. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e eles eram idosos. Então são duas impossibilidades humanas. São idosos e a sua esposa é estéril. Ou seja, o grau de dificuldade é muito grande para ele ter um filho. Ou seja, são duas impossibilidades humanas. A impossibilidade de Maria era porque ela nunca tinha praticado relação sexual. Como é que ela vai engravidar?
A forma natural, né, projetada por Deus é através da relação sexual, né, que vai gerar gravidez. Então nós temos aqui 3 impossibilidades humanas, né? Maria, que não praticou nenhuma relação sexual, né, mas ela ficaria grávida pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, né? E as 2 impossibilidades é que Zacarias é idoso, a sua esposa também, Isabel também, e ela é estéril, ok? Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Zacarias estava diante de Deus. Então note, o nascimento do profeta é anunciado. O nascimento do profeta João Batista é anunciado. No versículo 9 diz o seguinte: ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora, né? Aí eu tive essa dúvida, né? O que significa incenso? É por isso que a gente tem que estudar a palavra. Não é apenas ler de forma superficial. Você tem que entender as informações. Você precisa entender o porquê, né? Vamos lá. O incenso na Bíblia é um elemento do contato humano com Deus. Antes de Cristo, o incenso na Bíblia aparece como uma oferta a Deus nos templos. Era utilizado como uma maneira de se conectar com o Senhor de forma direta. O incenso era um item valioso na antiguidade, tendo tanto valor quanto pedras preciosas e o ouro. No Antigo Testamento, os judeus ofertavam a Deus incenso nos templos. O incenso era usado para exalar odores agradáveis e perfumados. Era um perfume que exalava no ar, né? Tanto que em Salmos, né, 141, versículo 2, diz o seguinte, né, seja a minha oração como incenso diante de ti, né? Seja a minha oração agradável a ti, né? Que a minha oração seja um perfume para que Deus consiga sentir, né? E o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Então a nossa oração precisa ser agradável a Deus. Aí recapitulando, no versículo 8, certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele estava diante de Deus. Ele estava dentro do templo. No versículo 11, então o anjo do Senhor, o anjo de quem? Do Senhor, apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, foi dominado pelo medo, mas o anjo lhe disse, não tenha medo. Zacarias, sua oração foi ouvida, ou seja, a sua oração foi ouvida por Deus. Deus escutou a sua oração. É por isso que e Jesus falou, né, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É por isso que quando nós oramos em nome de Jesus. Somente em nome de Jesus a nossa oração será ouvida, porque Jesus é o nosso justo advogado, ok? É interessante esse termo, não tenha medo. O anjo diz a mesma coisa para Maria, não tenha medo. E hoje o medo, né, é a enfermidade que mais ataca as pessoas. É o medo. Interessante isso. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Observação. Foi uma afirmação profética da parte de Deus para ele por meio do anjo. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho. Por quê? Porque ele é um anjo do Senhor. Deus enviou esse anjo para profetizar, para dar o recado. Cara, isso vai acontecer, isso vai se cumprir. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Elias é considerado como um dos maiores profetas da Bíblia, do Antigo Testamento, um homem realmente usado por Deus, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Note esse detalhe, que uma das missões do profeta, para deixar um povo preparado para o Senhor. É por isso que a gente precisa estudar a palavra de Deus.
Nós só estaremos preparados para o Senhor, né, estudando a palavra, vivendo a palavra, né? Nós somos falhos, nós erramos, mas o Espírito Santo nos corrige, nos santifica diariamente em nome de Jesus, né? No versículo 18, Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Note isso aqui. Como posso ter certeza? Ele duvidou. Maria não duvidou. Maria falou: como isso vai acontecer? Né? Tipo assim, eu não consigo entender, né, como isso vai acontecer, mas eu sei que Deus pode fazer isso acontecer. Senhor, como isso vai acontecer? Mas Zacarias não falou isso. Zacarias falou: como posso ter certeza? Ou seja, houve dúvida. Aí ele fala: sou velho e minha mulher é de idade avançada. Ou seja, ele não olhou para o poder de Deus. O foco dele foi nas suas impossibilidades, né? O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Portanto, ao recebermos uma palavra da parte de Deus, estando diante de nossas impossibilidades, diante das dificuldades, diante dos empecilhos, diante das enfermidades, diante do cansaço, diante da tristeza, diante da dor, eu pergunto para vocês: nós devemos reagir como Maria da cabeça? Você vai olhar para a sua impossibilidade ou você vai olhar para o poder de Deus? Mateus 14, 22 até 33 diz o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Então Jesus mandou os discípulos subirem no barco, né, atravessar o rio, e ele subiu ao monte para orar. Então ele já estava no meio do mar. Okay? Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Falando 27, 27, 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Então ele foi andando normalmente, mas ele olhou para a sua impossibilidade. Ele reparou no vento, ficou com medo. É interessante, né? Que o medo afeta a nossa fé. O medo afeta o milagre de Deus em nossas vidas, né? Porque o anjo falou isso para Zacarias e falou para Maria, né? Não tenha medo. Não tenha medo. Pedro teve medo, ou seja, ele deu lugar à dúvida. Por isso que ele afundou, né? Jesus falou: homem de pequena fé, por que você duvidou? No João capítulo 9, versículo 1 a 3 diz o seguinte, né? Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, né? A impossibilidade humana é a oportunidade para Deus manifestar o seu poder, pois nós devemos crer genuinamente que o Senhor é capaz de ser a solução para tudo aquilo que é impossível para nós. Nós precisamos ter convicção. Nós não podemos duvidar como Pedro e afundar.
Nós não podemos disputar isso do nosso Deus. Por que você duvidou, homem de pequena fé, mulher de pequena fé? Então, existem situações em nossas vidas, existem impossibilidades em nossas vidas, que é a oportunidade de Deus se manifestar. Isso aconteceu comigo. Eu tive uma enfermidade, eu tive um tumor no queixo. Era impossível para mim me curar. Era impossível para mim. Foi um momento de muita dor, muito sofrimento, muito cansaço. Passei muitas noites chorando, a boca costurada, a boca inchada, né? Anestesia, né? Uma sensação horrível na boca. Né? Eu precisei passar por isso. Mas foi a oportunidade de Deus se manifestar em minha vida. Né? Só existem duas formas de você buscar Deus: pelo amor e pela dor. Infelizmente, no meu caso foi pela dor. Né? Foi a minha falta de sabedoria no momento. Né? Então, Deus se manifestou. Ou seja, Deus transformou a maldição em bênção. Né? O diabo tentou aquilo para me destruir. Deus transformou em bênção. Porque eu me aproximei mais ainda de Deus. Eu tive outro problema também, eu tive outra cirurgia. E era impossível para mim resolver. Eu precisava de Deus. Eu fiquei com a boca costurada, fiquei com a boca travada, porque foi uma fratura no queixo, né, uma cirurgia. Eu respirava pelo canudo, no lado da boquinha assim. Ó. Aí uma noite eu dormi, o canudo caiu da boca, eu não consegui respirar, porque o nariz estava entupido, né? Eu fiquei no hospital de frente para o ar-condicionado. Meu nariz ficou entupido. Nariz entupido, a boca travada, costurada. E eu fiquei alguns segundos sem respirar. Foram assim, os piores segundos da minha vida. Foi uma sensação horrível. Meu peito queimou. E depois eu pesquisei. Quem se afoga sente isso. O peito queima. E eu corri para pegar o canudo no chão, coloquei na boca. Então eu me senti muito pequeno. Eu me senti muito frágil. Sabe? A minha dependência a Deus aumentou muito. Né? Aí ele fala, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então hoje eu não consigo, cara, me afastar de Deus. Ninguém vai me afastar dos caminhos do Senhor. Ninguém. Eu tenho convicção. Porque eu vivi isso. Nos piores momentos, quem estava lá foi Deus. Né? Isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, o poder de Deus se manifestasse na vida dele. Então, tem situações ruins que acontecem com a gente, que é a oportunidade de Deus se manifestar. Né? A gente precisa entender isso. Então, vamos lá. Importante isso aqui. A Maria e a Zacarias foram enviados anjos da parte de Deus, mas a nós foi enviado Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Por isso devemos crer fielmente em suas palavras. Dessa forma, devemos reagir corretamente como Maria diante de sua impossibilidade. A gente precisa entender isso. A Maria e Zacarias foram enviados anjos, mas a nós foi enviado o Senhor Jesus. Maria não duvidou da palavra do anjo. Zacarias duvidou. É por isso que a condenação é certa para aquele que duvidar das palavras do Filho unigênito de Deus. Está escrito. Né? Aquele que crê não será condenado. Aquele que não crê já está condenado. Né? Em Lucas 1, 26, 38, né, mostra a postura final de Maria, o que ela fala. Também a tua parente Isabel, que é o anjo conversando com Maria. Também a tua parente Isabel, que todas as pessoas consideravam estéril. Todo mundo. Essa mulher nunca vai ter um filho. Ficou grávida há 6 meses, apesar da sua velhice. Versículo 37. Porque nada é impossível para Deus. E Maria respondeu, dependo só do Senhor, que aconteça comigo tudo o que você me disse. Então o anjo desapareceu. Olha que postura correta de Maria. Dependo só do Senhor, que aconteça comigo tudo o que você me disse. Zacarias não falou isso. Zacarias falou, como eu posso ter certeza? Maria não falou isso. Como eu posso ter certeza que eu vou ficar grávida? Maria falou, que aconteça comigo tudo o que você me disse. Por quê? Eu dependo só do Senhor. Então, nós devemos reagir corretamente como Maria. Postura correta. Não duvidando da palavra de Deus. Não duvidando do poder de Deus. Por quê?
nada é impossível para Deus. Em Mateus 9, 27, 30, pode abrir a sua Bíblia, se quiser, diz o seguinte: saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram, e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então, o que a gente precisa entender aqui? 2 cegos o seguiram. Ou seja, era impossível para eles enxergarem. Eles já estavam vivendo a impossibilidade. Eles não teriam poder, né, de fazer voltar a enxergar. Ele não poderia enxergar sozinho. Ele não tinha essa capacidade. O que foi que eles fizeram? Eles aceitaram a sua impossibilidade. Pô, é impossível para mim voltar a enxergar. Eu preciso de Jesus. Então isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse na vida desses 2 cegos. Né? Eles clamaram. Eles não tinham a revelação completa de quem Jesus era. Porque eles disseram: Filho de Davi. E nós que temos a consciência de que Jesus é Filho de Deus. Então eu entendo que Jesus gostou daquilo. Porque Jesus falou: Que seja feito segundo a fé que vocês têm. Jesus enxergou a fé neles. Porque eu creio que Jesus pensou assim: Pô, eles têm tanta fé em mim, achando que eu sou filho de Davi. A fé deles seria maior ainda se eles soubessem que eu sou filho de Deus Altíssimo, que eu sou. Né? Vocês creem que eu sou capaz? Então, Jesus, nessa noite, está perguntando para todos que estão aqui, diante de suas impossibilidades, diante dos seus empecilhos, você crê que eu sou capaz de fazer isso, de resolver tudo? Isso é individual. A postura, a salvação é individual. O anjo foi enviado a quem? A Maria. O anjo foi enviado a quem? A Zacarias. É individual. Você crê que posso fazer isso? Salmo 103, 19 diz o seguinte: O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Domina sobre algumas coisas? Não. Domina sobre tudo o que existe. Estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Jeremias 10:7 do profeta: Quem não te temerá, ó Rei das nações? Esse temor é devido entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos. Não há absolutamente ninguém comparável a ti. Não há ninguém, não há absolutamente ninguém comparável a ti. E Deus está perguntando aqui: você crê que eu posso fazer isso? Diante da sua impossibilidade, você crê que eu posso fazer isso? Que seja feito segundo a vossa fé. Isaías 66, versículo 1. Assim diz o Senhor: O céu é o meu trono, e a terra os cabelos dos meus pés. Quando eu li isso, escabelo, o que é escabelo? Aí eu fui estudar uma pesquisada. Escabelo é um pequeno banco para o descanso dos pés. Ou seja, a terra é o lugar que Deus descansa os seus pés. Que lindo, né, cara? Esse é o nosso Deus. A terra é o local que Deus descansa os seus pés. E Ele está aqui te perguntando: você crê que eu posso fazer isso? Você crê? 1 Timóteo 6, 15, 16. A qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém? Amém? Esse é o nosso Deus, o único imortal. Ele é o Criador. Tem uma foto na internet que é errada, que mostra Jesus e o diabo, né, numa briga de braço. Mentira. Deus é Criador. Lúcifer, os anjos, os seres humanos, os animais, tudo
tudo está abaixo do poder de Deus. Deus ele é o único Criador. Tudo abaixo de Deus representa a criação, as criaturas. Então a criatura nunca pode batalhar contra o Criador. Não tem essa briga. Okay? Então o nosso Deus é todo poderoso e Ele está aqui para perguntar para todos que estão aqui, né? Você crê que eu posso fazer isso? Você vai reagir como Zacarias ou como Maria? Amém?